A pessoa que nunca sabia nem como é que funcionava uma trena, agora não vive sem mais uma. Bem-vindos a mais um episódio do Casa Nova e hoje eu vou contar pra vocês por que a gente decidiu fazer uma obra grandiosa nesse apartamento. Bom, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, então fica comigo até o final que eu vou revelar tudo agora. Casa Nova com Amanda Couto. Aproveitar que a gente está montando aqui a cozinha para gravar nesse cenário que vai ficar lindo. Bom, gente, o que aconteceu? O que motivou a gente? A gente morava num apartamento muito confortável, porém, com o crescimento do Guilherme, também vão crescendo as necessidades. Brinquedos espalhados pela casa, uma área de lavanderia, um quarto de dependência de serviço, coisas que a gente não tinha na nossa antiga planta do último apartamento. E aí, chegamos a pesquisar a possibilidade de fazer uma reforma. A reforma no quarto do Guilherme, que era um quarto de bebê, para virar um quarto de uma criança maior, e também pensar em reformar a varanda, que na varanda a gente dividia uma parte da varanda gourmet com uma parte de estender roupa e uma parte de brinquedos do Guilherme. Então ficava um caos. Quando a gente foi botar na ponta do lápis os cálculos dessa mini reforma que iríamos fazer em 2 cômodos, a gente ia gastar um valor considerável e não íamos aumentar o quê? A metragem do apartamento. Foi a decisão de procurar um novo apartamento e ver se era viabilidade financeira para modificar, né? Para a gente ir para um apartamento um pouco maior, com uma planta que nos atendesse da melhor forma. Pois é, gente, aí nessa busca, a gente acabou recebendo uma proposta muito inesperada, assim, sabe, surpreendente, pela venda do nosso apartamento. A gente estava até na dúvida se venderia ou não, como é que ficaria, se a gente realmente mudaria para um outro apartamento, ainda estava no planejamento. E eu acho que quando tudo tem um propósito, é para dar certo. E aí veio uma proposta para a gente vender nosso apartamento. Vendemos nosso apartamento sem nem saber para onde a gente iria. Começamos a busca por um imóvel que nos atendesse nossas necessidades. E aí encontramos esse apartamento. O apartamento estava muito bom. Estava com um piso legal? Já estava com alguns planejados. Ele já tinha cozinha, ele já tinha armário em 2 quartos, né? Porém, a planta dele, de metragem, ela não era muito maior do que o antigo apartamento. Mas ela tinha 2 pontos fundamentais. A gente tinha uma área de serviço, né? Porque no outro apartamento era a cozinha e a gente com lavanderia tudo integrado, não tinha local para a gente estender roupa. Então aqui a gente tem uma área de serviço bem grande. E um quarto, vou mostrar para vocês, um quarto de dependência. E esse quarto de dependência seria perfeito para a gente transformar na brinquedoteca do Gui. Hoje ele está servindo de quarto de obra, de entulho, mas é um quarto bem espaçoso para um apartamento de 136 metros quadrados, não é um apartamento grande. O nosso antigo tinha 120, então assim, a diferença foram 15 metros ali que a gente ganhou. Tinha 121 e esse 136, ganhamos 15 metros de metragem, mas a gente ganhou uma lavanderia, uma área de serviço, mais uma dependência que a gente vai utilizar atualmente para a brinquedoteca e futuramente também para uma dependência, escritório que a gente vai trazer para cá. Então a gente tinha essas vantagens. E aí a gente bateu o martelo no apartamento porque ele tinha um dos pontos fundamentais para o meu marido: a qualidade de vida que essa região proporciona para a gente, né? Com facilidade de acesso a muitas coisas a pé, né? Tá de frente para a praia, então a gente ter essa qualidade de vida, tá respirando a natureza, para o nosso filho tá crescendo, ter essa vista, né? Que assim é energizante e também ao mesmo tempo ela traz aquela calmaria. A gente consegue fazer muitas coisas a pé, ir a um mercado, ir a uma farmácia, ir a um restaurante. Então a gente tem uma qualidade de vida muito legal no prédio. Também é um condomínio muito bacana. A gente já tinha o meu primo que mora aqui, né, no condomínio, então já tem os priminhos do Gui também por aqui, então facilitou muito pra gente. Então a gente, na hora da pesquisa, a gente tinha 2 situações que eram fundamentais pra gente. Uma localização, que a gente tivesse uma vista livre. Como vocês estão vendo, a gente tem uma vista livre. Por que a vista livre? Porque traz a privacidade. No nosso antigo apartamento, a gente também tinha uma vista livre. A gente ficava de frente para a lagoa, então não tinha nenhum prédio de frente para o nosso apartamento. Isso traz muita privacidade e a gente queria manter. Então, vista livre era um ponto fundamental. Outro ponto, a gente tem um condomínio com infraestrutura de lazer para criança. Então, a gente pesquisou muito em alguns condomínios aqui, pontuais da nossa cidade, da região de São Luís. E a gente gostava de 1 ou 2 condomínios, mas aí tinha algumas questões, ou às vezes a gente não encontrou um apartamento do jeito que a gente imaginou, não encontrou na localização que a gente imaginou, porque eram condomínios bons, mas às vezes você estava de frente para um prédio vizinho.
estava de frente, abria a janela do quarto de casal, dava de frente para um outro quarto de uma outra família. E aí isso pra gente eram os pontos que eram negativos, né? E a gente nessa busca achamos o apartamento. E agora vamos entrar no detalhe, o porquê da reforma num apartamento que estava ok. Bom, esse apartamento ele estava com um piso de porcelanato, um porcelanato menor, acho que era 40 por 40, daquele porcelanato polido, que é um porcelanato brilhoso, que muito se usava antigamente, mas a gente já estava querendo optar por um porcelanato que seja aquele acetinado, mais fosco, que a gente evita, né, a questão de estar dando brilho, para limpeza facilita, evita também escorregar. Então a gente queria realmente mudar o piso. Então, bom, já que a gente vai mudar o piso, a gente também queria integrar a sala com a varanda. Ele já era integrado, mas aí como ia ter a mudança de piso, a gente tinha que fazer o nivelamento, porque ela tinha ainda uma parte de abertura que a gente tirou. E aí isso daí foram os pontos principais. Então, bom, já que vai trocar piso, fazer nivelamento, vai trocar o apartamento inteiro, outro ponto que a gente ia fazer, a gente precisava aumentar o quarto da suíte de casal, porque aqui originalmente são 3 suítes. Porém, a suíte de casal, ela não tinha uma metragem que nos atendesse. E não tinha um closet, algo que era fundamental para o casal. Então a gente precisava fazer uma obra maior, porque precisava quebrar a parede, né? A gente precisou trazer parede para cá, diminuir a sala, que pra gente o ideal era aumentar os quartos. Então vamos crescer para lá. Crescemos essa parte. Então toda essa parede daqui surgiu. Traz a porta dos quartos para cá. Então a obra foi crescendo. E aí na planta da nossa arquiteta, logicamente, a primeira coisa que a gente fez na hora que a gente escolheu o novo apartamento foi buscar uma arquiteta, a Adriana Ribeiro, para nos auxiliar nesse processo de fazer o layout da planta do jeito que a gente precisava para acomodar a nossa família. E aí a gente precisava de quê? Um quarto amplo com um closet, porque eu tinha isso no outro apartamento. Precisava de um espaço confortável para o Guigui, para estudo e para brinquedos, e um quarto de hóspedes com escritório. Então a gente não conseguiu fazer um quarto só para escritório e um quarto só para hóspedes. Então nós fizemos um office hóspedes, que é esse o próximo cômodo que a gente vai entrar agora. Esse daqui é o nosso office hóspedes. Então quem entra aqui vai ver uma cama de hóspedes, um armário, algo, né, mais intimista, e para cá, recuado, vai ficar o escritório. E futuramente, quando a gente não precisar mais de brinquedoteca para o Guilherme, a gente leva o escritório para lá e cresce esse quarto, né, para ficar um quarto ainda mais confortável para hóspedes, para receber família, para receber algum amiguinho do Gui que venha para cá, né, o quarto também da Juju, minha enteada, que vai ficar à vontade por aqui. Agora vocês entenderam da necessidade da reforma? Deixa eu mostrar aqui o outro quarto. Eu falo que assim, reforma é uma coisa que puxa a outra. Então, a motivação de tudo foi crescer a suíte master, criar o closet, que não existia, aumentar, né, no caso, diminuir a sala, aumentar os cômodos íntimos e fazer a troca do piso. Então, tudo isso resultou numa big reforma, porque a partir do momento que você destrói parede, constrói parede, né, que é demolição e construção, a obra vai se tornando maior. E aí você vai mexer em quê? Vai mexer na elétrica, vai mexer na hidráulica, e aí vai mexendo em todos os pontos, porque você vai fazer uma revisão geral do apartamento, aí mexe na parte de instalação de ar-condicionado, porque muda a planta, vai mexendo, aí vamos ver a máquina. E já que a gente está fazendo tudo novo, a gente resolveu fazer uma revisão geral, realmente, para estar mudando e não ter futuros problemas lá na frente. E daí a gente resolveu realmente fazer tudo do zero. Então a gente trocou toda a tubulação de ar-condicionado, que a gente até falou isso em alguns episódios. A parte de iluminação também foi toda modificada, né? A gente está com o eletricista que é nosso de confiança e também com o centro elétrico, que tá essa parte toda de iluminação que vocês vão ver no apartamento inteiro é centro elétrico. E aí por aí vai. Então, o que me fez motivar fazer uma reforma? Primeiro ponto, aumentar a suíte, fazer um closet, trocar piso e trazer mais conforto na parte íntima do apartamento. E aí se tornou essa big reforma que vocês estão acompanhando. Te espero nos próximos episódios. Vou colocar aqui algumas imagens de antes e depois, que eu sei que vocês adoram. E já quero saber também o que vocês querem ver nos próximos episódios, tá? Já comenta aqui e já deixa de sugestão. É claro, não deixa de se inscrever no canal, gente, porque esse canal é feito com muito amor pra você que tá nesse passo a passo de obra também junto comigo.